Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com seus familiares e amigos. O nosso desejo é que esse conteúdo seja uma bênção para a sua vida e para quem você compartilhar. Fique agora com a pregação do pastor Luciano Subirá com o tema O Exercício Físico. Que Deus os abençoe. O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Particularmente, essa tradução da Bíblia, Nova Almeida Atualizada, estou usando, ela já dá um tom melhorzinho no versículo, porque diz que o exercício físico tem algum valor. As traduções mais antigas usam a expressão tem pouco proveito. E durante muito tempo, eu particularmente desenvolvi uma mentalidade errada sobre a questão do exercício físico, baseado só na frase tem pouco proveito. Interessante é que na minha mente, eu já lia isso de forma deturpada, quase como se Paulo tivesse escrito tem nenhum proveito. Nós precisamos entender do que Paulo está falando. Paulo está valorizando a piedade. E quando ele diz, vamos estabelecer uma espécie de balança, quando você põe num prato a piedade e no outro exercício físico, a piedade tem mais valor e importância. Por quê? O exercício físico diz respeito só à vida atual e presente. A piedade diz respeito não só à vida presente, mas à que há de vir. E ao exaltar a piedade, muitas vezes me parecia que Paulo estava desmerecendo o exercício físico, mas não é verdade. Quando Paulo está dizendo que o exercício físico tem pouco proveito comparado à piedade, ele não está dizendo que não tem importância. Como, por exemplo, quando a Escritura diz, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais infelizes. Outra tradução diz, os mais dignos de lástima. A Bíblia não está dizendo que nós não podemos esperar em Cristo para essa vida, mas que quem espera só para essa vida está deixando de levar em conta o que é eterno, está perdendo. Não significa que o que ele fará por nós nessa vida, seja uma intervenção de cura, seja uma restauração familiar, seja uma provisão material e financeira, não significa que essas coisas sejam ruins. Mas se comparado com aquilo que Deus nos oferece por toda a eternidade, é óbvio que não tem o mesmo peso. Então Paulo não desmerecia o exercício físico. Aliás, nós precisamos levar em conta outra questão que diz respeito a uma lente cultural. Naquela época, as pessoas não dependiam de como hoje, numa vida corrida, sedentária, nós precisamos, por exemplo, de uma academia para poder compensar. As pessoas andavam, elas se locomoviam a pé. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que quando o apóstolo Pedro, por exemplo, sai de Jope para pregar em Cesareia, na casa de Cornélio, ele cobre aquele trajeto com 2 dias de caminhada. Sabe qual é a distância? 60 quilômetros. Ou seja, Pedro andou 30 quilômetros por dia naqueles 2 dias para poder chegar na casa de Cornélio. Isso não significa que essa era a média diária, que caminhavam sempre, mas nos mostra que esse povo tinha um ritmo, tinha disposição, né? Tinha resistência física. Então, quando Paulo está falando de exercício físico, ele não está falando do básico. Quase todo mundo arava e plantava a terra, dependia de um trabalho manual para sobreviver, ou seja, nenhum deles tinha o estilo de vida sedentária que nós temos hoje. Quando Paulo está falando de exercício físico, ele está falando de uma cultura que foi desenvolvida, né, e divulgada, promovida durante o Império Grego e que havia ganhado ainda mais expressão durante o Império Romano, que era das pessoas frequentar o ginásio, né? Aquilo que é a raiz da palavra que hoje nós chamamos da academia, do gym. Essas pessoas iam para um nível de exercício muito maior do que aquele do dia a dia, onde havia, obviamente, objetivos de desenvolver alta performance, de competição esportiva, definições de musculatura. Então, ainda assim, Paulo não está falando daquilo que é o básico para manter a saúde. Ele está falando de algo que era além do comum e ele não deixa de reconhecer que tem o seu proveito. A única coisa que ele está dizendo é que simplesmente não tem o mesmo peso e importância que a piedade, que é para toda a vida eterna. Mas para nós os cristãos, que entendemos o valor da piedade, que não vamos trocá-la por um cuidado do corpo apenas, mas podemos entender o cuidado do corpo como complemento, como algo mais, nós precisamos entender o peso e a importância que isso tem em relação ao cuidado do nosso corpo.
E uma das formas de cuidarmos do nosso corpo e da nossa saúde é por meio do exercício físico. Isso não diz apenas a nossa estrutura, né, cardiológica, de funcionamento do coração. Nós precisamos entender o peso e a importância que o exercício tem para muito mais coisas. Não apenas o controle de peso, não apenas evitar a sobrecarga. Quando pensamos na velhice, precisamos entender que nós podemos intencionalmente nos preparar para ter mobilidade por meio do quê? Do desenvolvimento dos músculos, de massa magra. Existe inteligência na prática dos exercícios. E durante muitas vezes eu tenho visto crentes que espiritualizam demais. Não tenho tempo para isso. Eu costumo dizer, nós construímos um futuro, né, ou uma colheita que é proporcional à nossa semeadura. Não podemos imaginar ter um futuro saudável quando falamos a respeito do nosso corpo, sem que nós cuidemos dele. E na Bíblia o cuidado envolve desde alimentação saudável, envolve questões como, né, de ingestão de água, envolve questões como o descanso, mas eu e você também precisamos entender a importância do exercício físico como expressão do cuidado do corpo. Quando a Bíblia fala a respeito do corpo como o templo do Espírito, a palavra de Deus nos diz o seguinte, eu quero ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, onde, a partir do versículo 18, o apóstolo faz a seguinte declaração. Ele diz, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O apóstolo Paulo está falando de tratar o corpo como santuário do Espírito. Normalmente nós pensamos, bom, só não podemos desonrá-lo com pecado. Então temos que fugir da imoralidade, que é um pecado direto contra o corpo, outros pecados não são contra o corpo. Não. Em primeiro lugar, nós fugimos de todo e qualquer tipo de pecado porque agride a vida espiritual. Mas quando Paulo começa a falar de evitar um pecado específico que toca o corpo, ele nos lembra que o corpo é santuário do Espírito Santo. E ele faz a seguinte afirmação. Ele diz no versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Deus começou a me abrir os olhos e a percepção anos atrás para entender, o corpo não é meu. Ele comprou, ele redimiu, ele é o dono do corpo. E eu preciso ser um bom mordomo, eu preciso ser um bom gerente, eu preciso cuidar do corpo. Isso envolve tanto a santidade do corpo, como também envolve a saúde do corpo. Eu preciso respeitar períodos de sono e de descanso que Deus estabeleceu, criou para que o corpo funcionasse exatamente dessa forma. Quando muitas vezes não queremos parar para descansar, estamos dizendo que nós precisamos estar no controle de tudo, que não podemos confiar em Deus, ou estamos agindo como aquela pessoa que, em nome de cobrir a cabeça, descobre os pés e vice-versa. Tem muita gente tentando resolver um tipo de problema e criando outro, porque não dá uma pausa para si mesmo. Além do cuidado da alimentação, além do cuidado do descanso, cuidar do exercício é fundamental. Eu comecei a organizar a visão de cuidar do corpo na minha própria vida em partes. A primeira coisa que eu precisei arrumar era a alimentação, que era totalmente desregrada. Depois disso, a segunda parte, onde concentrei forças e energias, foi começar a trabalhar melhor a questão do descanso, de respeitar o sono, o tempo que o corpo precisa para se recuperar. Mas a terceira e última, que me demandou não apenas ajuste de agendas, eu precisei fazer uma cirurgia delicada no joelho esquerdo por conta, né, de um problema congênito e passei por uma cirurgia enorme. Tive que quebrar fêmur, tíbia, alinhar a perna para ajudar a amenizar um problema no joelho que me permitisse voltar a me exercitar. Desde então, já há quase 2 anos, eu tenho conseguido manter uma rotina de exercícios. Ainda preciso evitar exercícios de impacto, tenho que escolher o tipo de cardio que vou fazer, mas decidi que manteria não só os exercícios de cardio que dão resistência, mas que eu precisava também trabalhar, né, a questão da musculação. Quando penso no desenvolvimento muscular, quando penso em termos de mobilidade no futuro, nós precisamos entender que esse tipo de cuidado, ele não diz respeito apenas à saúde do presente, mas à saúde do futuro. Ao olhar para as Escrituras, eu percebo que não dá para espiritualizar algumas questões. Assim como Paulo orienta Timóteo a respeito de não beber só água por causa de algumas enfermidades frequentes, mas vinho, ele não diz, olha, o seu problema vai ser resolvido só com oração. E era um homem que via curas e milagres. Da mesma forma,
Eu e você precisamos entender, a olhar para o nosso corpo, há questões que são naturais, leis que Deus estabeleceu e que não podem ser violadas. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia essa falta de cuidado com o corpo vai colher isso de alguma forma na velhice, não importa o nível de espiritualidade que tenha. Agora, quem semeia cuidar do seu corpo, pode ter uma baixa espiritualidade, pode nem ter aceitado a salvação, pode ser condenado por toda a eternidade, mas diferente de um crente fiel e piedoso, ele pode pelo menos ter saúde. Não estou dizendo que isso é mais importante do que a piedade. Precisamos sustentar o princípio bíblico de que a piedade tem proveito para a vida atual e para a eternidade. Mas imaginando que eu falo a um público que já entendeu, está cuidando da vida atual e da eternidade, zelando pela sua piedade, a pergunta é, por que sermos negligentes com o cuidado do corpo que envolve o exercício físico? Eu sei que você não faz mudanças completas da noite para o dia. Por exemplo, desde que decidi cuidar da questão do peso, eu tenho oscilado, entre perder bastante peso, às vezes recuperar um pouco mais em relação ao que era, não muito, mas mais do que deveria. Essas oscilações eu tenho também, algumas reações são normais depois de jejuns prolongados, onde você volta com hiperassimilação do corpo, mas a decisão de o tempo todo dizer eu vou dar manutenção e cada vez que errar um pouquinho eu vou voltar para a linha, isso precisa ser cultivado primeiro por meio de uma mentalidade, depois por meio de uma disciplina. Eu viajo muito, então assinei uma academia que eu tenho em muitos lugares e eu posso me exercitar. E às vezes eu tenho que improvisar exercícios no quarto de hotel, usando outros formatos, mas manter essa regularidade, não apenas é sábio e inteligente, nos ajuda a nos manter alinhados com o que Deus tem para nós. E eu gostaria de compartilhar o que tem sido bênção para mim nesse momento e certeza será lá na frente, na velhice, para que você, como eu, possa começar antes e se garantir depressa.